Já trocou uma balança e o caminhão ficou torto? Você tem certeza de que escolheu o modelo certo? Ou conferiu se a balança era igual a outra que está no mesmo eixo daquele caminhão? Sabe dizer quando vale a pena colocar uma balança nova ou recuperar a que está no veículo? Pois é, essa é uma situação que muita gente enfrenta no dia a dia da oficina. Mas hoje vamos trazer o conteúdo que vai ajudar você a resolver isso. E já aproveita para se inscrever no canal. Toda semana tem conteúdo direto da oficina com base técnica. Vamos lá? E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Capacitamec. Eu sou o Alisson. E eu sou o Anderson. Hoje vamos nos aprofundar em um componente fundamental do sistema de suspensão, a balança. E junto com ela, buchas, pinos, peitos, tudo que envolve estabilidade e até a altura do caminhão. Esse conteúdo é para quem está começando e quer evitar erro na montagem, mas também para quem já tem prática e quer entender o motivo de um retrabalho ou uma reclamação do cliente depois de uma troca de balança. Alisson, vamos começar do começo. O que é a balança exatamente? Então, a balança, ela conecta o feixe entre os eixos do veículo e ajuda a distribuir o peso da carga do veículo. Ela é essencial para a estabilidade, principalmente para caminhões truque e carretas. E tem mais um tipo de balança, né? Tem vários modelos de balanças no mercado. Né? Que a gente tem um modelo, asa delta, colocamos aqui de amostra, mas tem reta com rebaixo, tem as balanças do Bifree, tem os modelos mais novos agora para os ategos, que é o sistema KLL, tem agora já os modelinhos mais novos, para os caminhãozinhos 3/4, que está vindo os modelos mais novos. Enfim, e tem uma série de modelos de balança, tem uma balança centro, balança fora de centro, tem uma enorme quantidade de balança aí para todos os tipos de suspensão atualmente no mercado. Tá, certo. Vou dar uma explicação rápida aí sobre os dois modelos de balança, a asa delta e a reta. Então, a asa delta, ela tem esse nome, né, por se aproximar próximo àquela aeronave, né, leve, e por isso que ela ganhou esse nome. E vamos lá, ela tem este modelo. Esse é o modelo que nós chamamos de asa delta, né? E o modelo reto, ela é retinha. Então, isso já é mais para truques antigos, pode ser tanto reta como reta com rebaixo nas pontas. E assim, elas fazem praticamente a mesma função, né? Só que a asa delta, hoje em dia, ela até ajuda a elevar um pouco mais a suspensão dos caminhões e carretas e tudo mais. E outra pergunta, como saber se a balança é centro ou fora de centro? Certo. Atualmente, a grande maioria das balanças, elas são centro, mas é sempre muito importante a gente saber essa questão, porque é sempre bom medir para evitar erros, né? Muitas vezes a gente pega uma suspensão um pouco diferente, que a gente tem um pouco de dúvida, é sempre bom estar medindo. Então aqui a gente tem uma balança, aqui está o meio do olhar da balança. Se em ambos os lados forem a mesma medida, ela é centro. Se em algum dos lados for um lado maior e um lado menor, aí a gente chama ela de balança fora de centro. O mesmo sistema para as molas, né, que nós já explicamos em vídeos anteriores. E dá para usar qualquer balança em qualquer caminhão? Não. Cada suspensão tem suas especificações, então a gente tem sempre que estar usando a balança para aquele modelo de veículo, para aquele modelo de suspensão. Às vezes o pessoal até inventa de fazer alguma adaptação ou não, mas causa problemas, né? Então, assim, muitas vezes, vou botar uma balança um pouco mais curta ou balança um pouco mais comprida. Uma balança mais curta pode escapar a ponta da mola aqui da balança, encavalar um feixe. Se tu não ficar atento e botar uma balança um pouquinho mais comprida, a ponta da mola pode pegar aqui no olhar da balança e ficar raspando, pode danificar a mola, pode danificar a balança. O mesmo serve para uma balança fora de centro. Se tu acabar botando invertido, uma parte das balanças ela vai escapar, então tem que ficar atento, tem que botar a balança correta, na suspensão certa ali, para evitar qualquer tipo de problema. Então, por isso é muito importante estar sempre verificando a balança correta para a suspensão que está sendo feita a manutenção. Ah, tá certo. Então. Só para me entender melhor aqui, então. Uma balança fora de centro, um caminhão que possui uma balança fora de centro, ele não pode ser mudada a balança. A balança tem que se manter fora de centro, porque se eu mudar a configuração da balança, a característica da balança, pode estar acabando aí pegando ponto de mola no olho da balança, ou escapando a mola da balança, ou escapando a ponta da mola da balança, é isso? Exatamente.
A não ser que o pessoal tenha feito alguma adaptação na suspensão do veículo, né? Aumentando a ponta da mola para ficar um pouco maior, para a balança não escapar da balança. Mas daí aí já começa a ter muitas alterações na suspensão e não é aqui o caso, não é essa conversa. Estamos falando da balança. Então, vamos mexer na balança? Tira uma, bota outra igual, evitando qualquer tipo de problema. E quais os modelos mais comuns de balança hoje no mercado? Então, hoje a balança mais comum que a gente trabalha aqui no mercado, de fato, é a Asa Delta, até colocamos ela aqui. É as balanças que mais giram nos caminhões truque, cavalos mecânicos, nas carretas, né? Então, atualmente é essa balança. Mas assim, a gente está vendo bastante modelos Lube Free para essas carretas, modelos mais novas, né? Então, aquela que vem com aquela bucha silenciosa. E para os ategos também estão usando bastante balança, tanto reta quanto asa delta, mas a campeã é a asa delta, modelo pino de 50. E outra pergunta: existe alguma balança que não precisa engraxar? Sim, é uma daquelas que acabei de falar, modelo Lube Free, né, que nós chamamos. Aí já é um modelo que não é com bucha de ferro, né, é uma bucha silenciosa, que ela é ferro, borracha, né, é um material diferente, é uma bucha silenciosa. Então ali vai um parafuso 30 milímetros atravessado na bucha, que fixa ela no suporte. E este modelo de balança não é necessário engraxar. Aí é só fazer a manutenção e pronto. Então, outra pergunta: é possível estar instalando uma balança errada no caminhão? E se for possível, o que acontece caso eu colocar uma balança errada? Então, é possível. É possível porque a gente pode muitas vezes estar se enganando se não ficar atento às medidas. Existem muitos modelos parecidos no catálogo, enfim, tu pode estar se equivocando. Então, cada vez que for trocar, lógico, os modelos mais tradicionais a gente só bater o olho, a gente já sabe, mas em alguns outros é muito importante estar conferindo as medidas. E sim, é possível estar colocando na balança errada. Nesse caso, se acontecer isso, pode acontecer os problemas que eu já falei anteriormente. Pode estar escapando, se for uma balança uma parte mais curta, pode estar encavalando feixe de mola, ou se for uma balança mais comprida, pode estar pegando no olhar da balança. Dependendo, pode ter uma balança errada em forma de peito, um pouco mais alto ou um pouco mais baixo. Isso já pode estar fazendo o caminhão ficar penso. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Muitas vezes o pessoal acaba não levando muito em consideração a balança em questão de nivelamento da altura do veículo, mas como nossa experiência aqui já nos diz, isso faz toda a diferença. Então, cada vez que a gente vai substituir, a gente vai mexer, a gente confere muito em questão de altura, peito principalmente, para que a suspensão fique nivelada, fique 100%, né? Tá, agora outra pergunta: vale a pena eu estar recuperando uma balança? Se eu for trocar uma balança do lado, tem que trocar as duas? Troco só uma? Qual que é o procedimento correto aí? Então, isso merece uma análise um pouco mais aprofundada, né? Isso eu vou estar respondendo aqui, mas tu mesmo podia estar respondendo, né? A gente trabalha junto, então vamos lá. Vamos lá. Vou trocar a balança. Se eu preciso trocar a balança só uma balança, a gente precisa estar fazendo a avaliação de todas as medidas, altura de peito e tudo mais, né? Porque se eu vou trocar só uma balança, a do outro lado tem que ser igual essa que nós estamos substituindo. Se o caminhão já estava correto, nivelado, significa que as duas balanças até então eram iguais. Então, essa nova balança ela tem que ter a mesma altura de peito, mesmas medidas, para que o caminhão não fique penso. Se porventura essa minha balança nova, essa fábrica, for diferente, ou eu procuro uma outra fábrica que seja com as mesmas medidas, ou eu sou obrigado a arrumar os peitos, ou substituir as duas para que ela fique igual. Caso contrário, a gente vai acabar correndo o risco de deixar esse caminhão penso para um dos lados. Então, a resposta é essa. Se eu vou trocar uma balança, se eu conferir que ela for igual a que precisa ser substituída, show de bola. Se não, trocamos as duas para evitar qualquer tipo de problema. Ou, se for o caso, daí tu vai ter que fazer uma manutenção na balança, trocar peitos, fazer um embuchamento, aí sim tu pode até estar recuperando ela. É isso. Tá, e vamos falar em questão de estar recuperando a balança, né? Um pouco mais nos aprofundando. Se vamos trabalhar numa balança asa delta dessas que tem um custo menor, né, de compra e tal. Se a gente tiver que fazer a substituição dos dois peitos e fazer um embuchamento, para nós aqui a gente já fez o cálculo e vale a pena já colocar uma balança nova, que daí tu já evita, tu ganha tempo e no final das contas uma balança recuperada vai sair o preço praticamente de uma balança nova, né? Então
Acredito que essa é a questão que tem que ser feita análise aí cada um tem que ver o que faz aí. Então, Thales, quer dizer que a altura do peito da balança influencia na altura do veículo? Totalmente. O peito da balança é onde a ponta da mola apoia no feixe de mola, né? Então, se é um peito mais alto ou mais baixo, isso faz total diferença na altura do veículo, né? Da onde a balança está instalada. Então, muito importante. Vai substituir, vai trocar um peito, deixar sempre os dois lados iguais para o caminhão ficar nivelado, né? Certo. E se eu for substituir as duas balanças e a do lado direito for de uma marca e a do lado esquerdo for de outra, tem algum problema? Sim e não, depende. Infelizmente, essa é a resposta. Não era para ser, né? Era para ser um padrão, né? Todas as fábricas eram para fazer sempre da mesma modelo, com espessuras, medidas tudo igual, altura de peito, mas não é o que nós encontramos aqui hoje em dia, né? Tu sabe muito bem. Então, vai trocar, de duas fábricas diferentes? Bota as duas deitadas, uma do lado da outra, confere o peito. Se for igual, show de bola, beleza, não tem problema. Agora, se for um pouco diferente, cara, não coloca, ou então procura botar as duas iguais da mesma marca, que daí tu vai evitar dor de cabeça logo ali na frente, porque provavelmente esse caminhão vai ficar penso aí pro lado que o peito, a balança for mais baixo. Certo. E sobre a espessura da parede da balança, como saber se a balança tem parede muito fina? Então, nós aqui trabalhamos, nós recomendamos, né, sempre a utilização do peito, da lateral da balança, com 8 milímetros. Existem modelos que fabricam com 1/4, né, que daí ela dá 6 e uns quebradinhos, mas ela aí, para nós aqui, ela já fica muito fina. Então ela pode vir a quebrar, hoje em dia o pessoal até acaba usando mais peso, né, nos veículos, então, pô, vou comprar uma balança de fábrica, já tenta já comprar com uma chapa de 8 milímetros de espessura, que daí é o ideal. E, assim, confere nos catálogos. Quando vai comprar, pega o catálogo, abre ali, vai ter os modelos certinho. Se o fabricante faz com 8, faz com mais grosso ou mais fino, e aí tu já vai estar determinando qual é a balança que tu vai comprar. Mas o recomendado, o mínimo, é 8 milímetros. Aí tu Certo? pode estar medindo com um paquímetro, né? Uma treina aqui fica complicado, mas com um paquímetro aqui tu já tira de letra. Tá certo. E outra pergunta. Dependendo do modelo do caminhão que for trocar a minha balança, o catálogo está especificando certinho o modelo do caminhão e o ano e a balança que é especificamente para aquele veículo? Marca tudo certinho. Cara, hoje em dia, para nós, pouso de molas, né? Catálogo é a melhor ferramenta. Então, assim, a gente vai, vou fazer compra direta de fábrica, ou eu preciso substituir uma balança de um caminhão que tá aí. Cara, eu abro o catálogo, confiro bem certinho. Lógico, já existem algumas que a gente só bate o olho, a gente já sabe, ou a gente já fez algumas anotações. Por isso que é muito importante estar sempre fazendo anotações, que daí tu já vai pegando os macetes, verificando mais rápido. Mas, não tenho isso. Pega o catálogo, abre, aí tu já vai, é Randon, vai no Randon, é Guerra, é Fachini, é sistema KLL. Pô, vai estar tudo ali certinho, com o comprimento, com a medida do pino e tal. Muitas vezes o ano, sim, vai aparecer. Se a fábrica faz com 8, se faz com 6, então o catálogo vai estar tudo mastigadinho. E acredito eu, principalmente para essas de implementos, né? A grande maioria das fábricas aí deixam tudo bem mastigadinho para a pessoa só tá abrindo o catálogo e tá verificando, né? Só tem que abrir o catálogo, né? Abre o catálogo, né? E aí tu vai estar conseguindo estar identificando isso. Tá certo. E no dia a dia, na correria do dia a dia, como eu faço para medir uma balança? Então, a balança tem algumas medidas principais, né? A gente pega, se tu for abrir o catálogo, tu vai estar verificando, mas o pessoal principalmente pega as medidas do comprimento total, aí alguns medem do centro do olhar da balança até aqui em cima, para ter uma base aqui de medida, a medida da bucha interna, se é pino de 50, se é pino de 60. Então, essas são as principais medidas, né? Mas tu, abrindo o catálogo, tu já vai ter todas as informações e ali tu vai te dizer, comprimento e tal, e aí tu só confere com a balança que tu tens, que tu já vai matar charado. Com uma trena, com um paquímetro, tu já resolve o problema. Já apareceu algum caminhão ou já viu alguma situação que uma oficina bateu o olho na balança,
substituiu achando que era aquela e acabou errando nas dimensões da balança e o caminhão ficou desnivelado? Com certeza. Nós vimos aqui várias vezes, né? Aqui nós temos uma balança asa delta da Randon. Mas se tu botar uma da carreta Guerra do lado, asa delta, ela é praticamente igual, só porque ela é um pouquinho mais alta. Quantas vezes a gente já chegou aqui uma balança da Randon, uma carreta da Randon ou Guerra, e os caras botaram a balança vice-versa, ou uma balança Randon na Guerra, ou Guerra na Randon. E assim, quantas vezes a gente já viu aqui uma balança que era para ser uma balança Guerra, o pessoal botava uma Randon, o peito da Guerra é um pouco mais alto, balança da Randon, o peito é mais baixo, já encavalou feixe mola devido a isso. Então assim, uma coisinha de nada, acho que é 2 centímetros um pouco maior aqui, já no olhômetro talvez a pessoa se confunda e já dá todo esse transtorno, né? Então tem que ficar muito atento esse tipo de situação, sempre buscando procurar botar a balança correta no modelo de suspensão certo para evitar qualquer tipo de problema, né? Além que nós já comentamos sobre os peitos, né? E muitas vezes até de mesma fábrica para aquele modelo correto de aplicação, alturas diferentes. Tu vê, semana passada nós não é nem balança, era suporte, que também tem os seus peitos, né? Nós pegamos um sistema para traseira da carreta Randon e nós botamos aqui, era um modelo chip e um modelo olivo e dava diferença de em torno de 1,5 cm, né? Então assim, pô, se a gente não tivesse ficado atento e botado os 2 suportes na traseira da carreta, a carreta ia ficar pensa para um lado. Se tivesse botado o peito com a altura mais baixa ainda para o lado direito, era pior ainda. Então, se a gente não fica atento a isso, o problema é grande. Então, tem que ficar atento, tem que estar sempre de olho. Certo? Inclusive, comenta aqui, você já pegou algum caso desses de balanças ou suportes com peitos com alturas diferentes? Isso já impactou em algum momento aí na realização das manutenções que vocês já realizaram? Comenta aqui, queremos saber aí a história de vocês. Agora vamos falar das buchas. Quando vale a pena trocar só a bucha e não a balança? Então, verificou a folga na balança, né? Tirou a balança fora. Se tu arrancou a bucha e a estrutura da balança tiver boa, peito certinho, não tiver rachaduras laterais, se a estrutura dela estiver boa, pode fazer embuchamento sem problema nenhum. E como saber se realmente a balança está com folga no embuchamento? Tá, beleza. Essa parte eu vou passar a pergunta para ti, que daí essa parte tu até domina mais. Me diz aí, responde aí. Rapaz, para fazer o embuchamento da balança, é necessário levantar os dois lados do veículo, né? De forma que a ponta da mola não trave na lateral da balança e a ponta da mola se afasta um pouco do peito. Com isso a gente consegue colocar a mão embaixo, claro, com muito cuidado, né? Sempre tá colocando o macaco embaixo do braço tensor, não coloca embaixo do suporte. E tá verificando, com a folga para cima e para baixo, tá verificando a folga do embuchamento da balança. Uma dica, nunca coloque a mão embaixo entre o peito da balança e o feixe de mola, né? E é isso. Tá, positivo. Tirei a balança fora, né? Tu já fez toda a verificação que tem que fazer o embuchamento. E tirei a bucha fora, e aí aquela dúvida. A gente já sabe que existem modelos inteiros e modelos metades, né? E aí, tem alguma diferença? Influencia colocar inteira, colocar metade? Como é que funciona essa situação? A questão da bucha da balança inteira e a bucha da balança de metade, muita gente tem dúvida quando vai substituir a bucha. Tirou a balança, vai bater a bucha, umas balanças são bucha de metade, outras balanças são bucha inteira. Posso estar colocando a bucha inteira quando a balança é bucha de metade? Cara, eu recomendo que se a balança utilizar bucha de metade, coloca a bucha de metade. Se a balança estiver utilizando bucha inteira, coloca a bucha inteira. Por que isso? Se a balança usar bucha de metade e tu estiver utilizando uma bucha inteira, pode acontecer que ficam rebarbas no olhar da balança e quando tu for colocar a bucha inteira, a bucha ela fecha naquela parte da rebarba e aí o pino não vai passar. Aí nesse caso vai preciso retificar a bucha, perder muito tempo com retífica e enfim, não vale a pena. Entendi. Então tá, então show de bola. Tá, e qual que é a bucha de balança que hoje em dia mais é utilizada nas oficinas, que é mais utilizada no mercado hoje em dia? Alisson, normalmente
as balanças, né? Vem com um pino de 50. E dentre as balanças do pino de 50, a parede da bucha muda. Existem alguns modelos de balança que utilizam buchas de parede de 60 milímetros e algumas balanças com bucha, a mesma bucha com pino de 50, com parede de 59 milímetros. A diferença é de 1 milímetro entre uma bucha e outra. Entendi. E eu posso, de repente, estar colocando, devido à folga, botar uma bucha mais grossa no lugar da mais fina, para tentar, de repente, tirar essa folga? Como é que funciona? Não, se a balança ela utilizar uma bucha de 59 e tu utilizar uma bucha de 60, por mais que o olhar esteja gasto, quando tu for inserir a bucha de 60 numa balança de olhar 59, a bucha vai se fechar e o pino não vai passar. E aí com isso vai voltar ao mesmo transtorno que eu falei anteriormente. Vai ter que retificar a bucha, vai perder muito tempo retificando a bucha, ou substituindo a bucha novamente e perdendo a bucha que fechou no olhar. Então, o negócio é... Deu erro, já arranca aquela bucha fora, já bota a buchinha nova ali, não perde tempo, porque hoje em dia tempo é dinheiro, né? Tá, falamos até agora sobre as buchas da balança, né? Tá, e sobre o pino de balança? Tem alguma dica especial na hora da montagem? O que tu me diz sobre o pino de balança? O pino de balança, eu tenho uma dica especial aí. O que acontece? Principalmente nos cavalinhos que possuem balança, sistema suspensis, e o que usam também sistema KLL, dentre cavalinhos e truques também, de atego, de VM. O pino da balança, ele tem que ter exatamente o tamanho, né, o comprimento dele, tem que encostar no final do chassi. O tamanho da balança só vai estar correto quando o final encostar no chassi e a ponta de fora, a ponta que vai no mancal, o parafuso ele tem que estar certinho no rasgo da chaveta. Caso contrário, se o rasgo da chaveta ficar muito desencostado ou o pino ficar curto, o pino vai saltar para fora, vai cair do suporte. Então, assim, vai mexer na balança, ou substituir, ou fazer embuchamento, ou, enfim, que for trocar o pino, é essencial que deixe o pino do tamanho exato. Show de bola. Uma outra coisa que é importante também, que a gente vê muito aqui, é o que? O pessoal acaba colocando pino comum, né? E, pô, vai mexer no embuchamento de balança, pô, vai botar pino, bucha, já coloca cimentado, né? Tem um outro vídeo a gente pode estar falando sobre um pouco mais sobre essa questão do cimentado, mas a durabilidade é muito maior, então aqui nós só colocamos essa parte, esses pinos cimentados, porque a durabilidade ela é muito maior, né? Então, uma outra coisa é sempre estar colocando pinos cimentados. Tá, e agora vamos voltar à pergunta para ti. Tá. As balanças Lubrifree, que tem o pino no centro da balança, pino 30, aquele pino comprido. Todos os caminhões que possuem balança Lubrifree, o comprimento do pino é o mesmo para todas as balanças? Não, não são. As Randon têm um tamanho, as Fachini já têm outro tamanho. Agora está vindo esses outros modelos de caminhões 3/4 que já estão vindo com balanças do Bifree. O modelinho já é um pouquinho menor, até acho que é 24 milímetros. Então, cada modelo de suspensão é um tipo e tem que ser feita a avaliação indiferente. É igual outros modelos de suspensão que não seja do Bifree. Sempre ficar atento ao comprimento do pino e tudo mais, para estar colocando corretamente. Uma outra situação, né, para esses parafusos 30 milímetros ou 24 que vai nas balanças, igual eu comentei sobre os pinos ser cimentados, esses parafusos também tem que ser 10.9, né, devido à durabilidade e à qualidade do parafuso. Então, sempre muito atento. Se tiver a opção de estar colocando 10.9, é o ideal. Então tá. Só para reforçar, o 10.9 é a dureza do aço do parafuso. Beleza? Então, o parafuso utilizado na balança do Bifree é necessário estar colocando aí o 10.9 para estar evitando de quebrar o parafuso. Ou o desgaste prematuro, né? E a bucha silenciosa para as balanças do Bifree, tem diferença? Então, atualmente, para as carretas, são as mesmas. Até agora, as balanças que eu vi, as buchas de balança são as mesmas.
tanto Randon quanto Fachini, ali, aqueles modelinhos, é as mesmas. O que muda é os parafusos. Agora, já para os modelinhos mais novos, esses caminhãozinhos 3/4 menorzinho que estão vindo, daí já muda, porque são as balanças menorzinhas, né? Só que atualmente tem muitas fábricas fabricando esses truques, né? Então, até é complicado de estar sabendo exatamente qual é a bucha para aquele truque. Então, não tem nos catálogos, ou tem que ainda estar analisando qual catálogo que está. Então, naquela ali, eu não vou saber dizer exatamente, mas para modelos de carreta, já é as mesmas buchas. Certo. Então, para fechar aqui, Alisson, o que o mecânico deve saber na hora de trocar uma balança para não errar? Vamos lá. Então, vai trocar uma balança? Procura no catálogo, verifica as medidas certinho, confere medida, altura, comprimento, altura de peito, verifica essa questão de diferença de fábrica sobre as alturas dos peitos. Isso tudo faz com que, muitas vezes são detalhes pequenos, mas que fazem toda a diferença na manutenção ficar 100%. Então, muitas vezes a gente pensa que não faz tanta diferença, né? Mas aqui, cada vez que nós vamos trocar, a gente faz toda essa conferência e isso nos ajuda muito a evitar retrabalhos, a evitar qualquer tipo de desgaste com o cliente ou ter que refazer qualquer coisa por causa de não conferência de altura de peito ou de medida. Então é isso, vai trocar uma balança, ou vai trocar duas, ou vai precisar recuperar, confere tudo, questão de medidas de um lado, do outro, que aí a manutenção vai ficar show de bola. Vai pino de balança? Coloca cimentado, confere o comprimento conforme tu explicou ali, ele tem que ficar até o final do suporte para evitar qualquer tipo de problema, né? Parafuso Lubifree, pô, se possível sempre coloco 10.9, devido à sua alta qualidade. E basicamente é isso. E é claro, se esse conteúdo te ajudou, inscreva-se no canal e compartilha com aquele seu amigo que trabalha na oficina ou com aquele seu amigo que vive na estrada e merece o caminhão sempre pronto. Valeu demais pela companhia. Até mais.